Vamos todos nós agora levar os nossos pensamentos a Deus, abrir os nossos corações com a sua sinceridade de pensamento e sentimentos. Primeiro agradecendo a Deus por estarmos aqui vivos, com saúde mental, saúde física. Podemos dedicar um pouco do tempo da nossa vida a aprender as boas novas do Evangelho de Jesus. Que a espiritualidade maior acompanhe nossos pensamentos aonde nós pudermos ir, nossas lares, nossos familiares, aqueles que precisam de ajuda, e durante a palestra, todo aquilo espiritual vai acompanhar os nossos pensamentos e auxiliar aqueles que nós pensamos. Nessa certeza que todos nós seremos assistidos e sairemos daqui melhores do que aqui chegamos, nós pedimos a permissão a Deus e a todos os bondosos amigos que aqui estão para dar início a mais um trabalho na Casa Sebastião Matos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. Que a misericórdia do nosso Mestre possa estar nos nossos corações, nas nossas vidas, hoje e por toda a eternidade. Nós, hoje, vamos falar de um assunto de grande interesse para todos nós, mas que infelizmente muitos de nós ainda não compreendemos e alguns de nós que compreendemos ainda não fazemos a prática. Hoje nós vamos falar do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Coletânea de Preces Espíritas. O terceiro volume da codificação kardeciana, ou a terceira obra, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que depois do alicerce feito, da doutrina e da filosofia, no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, então, foi a base para que Kardec, sob a instrução do Espírito de Verdade e dessa pleide de espíritos da esfera crística, pudessem nos trazer aquilo que seria a marca registrada de Jesus, que são as suas vivências entre nós, buscando fazer com que nós tivéssemos a capacidade de entender o propósito de Deus para a humanidade, que nada mais é do que experimentar a paz. E essa experiência da paz que Jesus falou tantas vezes e que não houve uma compreensão por parte daqueles que o ouviam e por muitos que ainda ouvem. Porque a paz que nós conhecemos hoje, para muitos ela se encontra na posse do ouro, para alguns no exercício do poder e tantas outras possibilidades, mas a paz verdadeira de Jesus não. É aquela que faz com que o amor experimentado pela criatura possa dar a possibilidade de que essa paz, que é o caminho que liga ele à divindade, seja uma via pavimentada com as boas ações. Lembrando sempre que dos dois lados dessa via, de um está a caridade e do outro está o amor, que nada mais é o amor do que a caridade em ação. Ou se nós invertermos a ordem, teremos a mesma equação. Mas o certo é que Kardec busca, então, fazer com que a última parte de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele faça uma alusão à prece, que é um sinônimo de oração. Mas quem de nós, em sã consciência, sabe o que é a prece? Eu vou fazer uma leitura aqui do que o nosso irmão João de Jesus Moutinho, na obra chamada Evangelho sem Mistérios e Sem Véus, que ele fala que a prece não tem por finalidade modificar o roteiro já descrito pela espiritualidade com base na sementeira pretérita e com vistas à redenção futura. No entanto, a prece
simples e sincera, sem retórica, que foi ensinada e exemplificada por Jesus, que sugere disposição, coragem e bom ânimo diante do Calvário a subir e a cruz da vida terrena a ser transportada por cada um de nós. Parece simples, né? Mas o problema é que, para a gente entender a substância dessa fala, eu tenho que entender que a capacidade de pedir do ser humano quase sempre é dissociada do seu modo de viver. Então, muitos de nós estamos aí a levar até a divindade diariamente essas sentidas preces, sendo que a vivência diária faz-se com sentimentos inferiores e a prática de atos totalmente contrários a esse ensinamento que Jesus traz para todos nós. No Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec, ao perguntar aos espíritos sobre a prece, ele coloca que a prece é um ato de adoração e que, ao orarmos, nós estamos nos aproximando de Deus ou daqueles que são os espíritos ligados a Ele. E nós podemos fazê-la para louvar, pedir ou agradecer. Louvar a Deus é uma coisa que poucos fazem verdadeiramente. Até porque a criatura chega a um ponto que ela tem verdadeiramente uma vergonha de Deus. Isso não é porque nós sejamos pessoas ruins, não. É porque muitas vezes, no exercício das nossas inferioridades, nós fazemos com que aqueles que são a imagem e semelhança de Deus e que estão conosco na figura de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de uma esposa, um esposo, um colega de trabalho, um membro da sociedade, uma criatura que comunga conosco na nossa mesma religião. Então, muitas vezes, os sentimentos que nós praticamos, e quando nós lembramos que louvar a Deus é ter a possibilidade de, com o coração aberto, ser-lhe grato pelo dom da vida. Os pedidos são os mais comuns, e muitos de nós estamos a pedir exatamente aquilo que nós não necessitamos. E se nós, cada um de nós, fizéssemos uma introspecção e lembrarmos do que nós temos pedido ao Deus, de certa forma nós vamos até nos constranger. Porque não são as coisas necessárias. Por exemplo, Senhor, que essa pessoa que mora comigo na figura de uma esposa, de um esposo, tenha a capacidade de ser uma pessoa mais amorosa. Eu estou pedindo. Mas e eu mesmo? Qual é a demonstração de amorosidade que eu dou a essa criatura a quem eu estou a pedir? Ah, Senhor, se eu tivesse a possibilidade de ganhar na loteria, nessa mega sena da virada, esses 450 milhões, eu seria uma pessoa mais caridosa. Mas quantas mesmo foram as vezes que esse ano você olhar no seu armário e se deparar com aquele sapato, com aquela camisa que você não usa há anos e que poderia estar servindo a uma pessoa que
se encontra pelas ruas. Então a nossa capacidade de pedir, ela ainda está bem dissociada da nossa verdadeira necessidade. E o passo seguinte é o agradecer. As mais das vezes, nós pedimos à divindade, mas poucas vezes são as que nós agradecemos. Se não, vejamos. Estamos num país de dimensões continentais, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas quantos de nós fazemos pela nossa pátria sequer uma prece ao amanhecer? Por aqueles que momentaneamente se encontram na posse do poder temporário da terra. Muitas vezes eu reclamo pelo filé mignon que me falta, mas quantas vezes eu agradeço mesmo no final do dia por aquela alimentação que manteve o meu corpo rígido e sem fome? Então essa é uma questão realmente que, quando nós falamos da prece, são esses hiatos, ou sejam, esses pontos que ficam sem a gente ter uma necessária visão sobre o que significa. E nesse capítulo 28, então, Kardec fez com que nós tivéssemos uma reflexão acima do que significa a prece. E ele traz uma resposta sobre a questão 663 do Livro dos Espíritos, quando ele perguntou para o Espírito de Verdade o seguinte: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? E aqui vem uma resposta que vai nos dando um pouco mais de entendimento do que é isso. Responde o Espírito de Verdade: a prece nunca é inútil a quem a faz. Ela faz com que nós tenhamos, da nossa visão curta de mundo, pelo menos uma esperança do que poderemos alcançar, mesmo que nós não entendamos que a bondade de Deus vem em nosso socorro através dos bons espíritos, muitas vezes sobre a forma de pensamentos, de intuições, e que elas são, sim, muitas vezes a resolução para os nossos problemas. Kardec, no capítulo 28, fala que a prece tem alguns tipos a saber. A prece de harmonização, que é aquela em que eu entro em contato com os planos superiores. Por exemplo, ao despertar, depois dessa ligação com a divindade, agradecendo por aquela noite em que o nosso corpo físico repousou, em que muitos de nós que não tivemos essa preocupação de fazer essa prece ao deitar, mas que tivemos sim a possibilidade de ir para as esferas superiores, tendo ali trabalhos espirituais em benefício dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, e de nós mesmos. E essa prece de harmonização, então, ela começa com aquela ligação nossa com a divindade em agradecimento. Existe aquela prece horizontal, é que eu fico no terra a terra, aquela que eu começo, que eu levanto e que balbucio aquela oração que Jesus nos ensinou de uma forma totalmente mecânica e muitas vezes já pensando nos afazeres do dia a dia. Aquela prece rasa. Existe a prece intercessória, que é aquela que eu tenho a capacidade de fazer com que o melhor de mim
possa ser colocado como um pedido para a esfera superior e que ela transforme aquela prece na bênção para alguma pessoa. Aqueles que às vezes nem eu conheço. A prece não atendida, esse é um principal ponto nosso. Eu não entendo que muitas vezes eu suplico com alguma coisa, mas eu não tenho nem a perspicácia, ou pelo menos não tenho o interesse de saber se aquilo que eu peço realmente está sendo útil para mim ou pode ser útil para alguém. E não nos esqueçamos que nós somos frutos hoje da nossa sementeira do ontem, né? Eu sou um ser espiritual eterno que estou vivendo uma experiência humana. E a bondade e a misericórdia de Deus faz com que aqueles equívocos cometidos nas existências passadas, eu tenha a possibilidade de vir agora como um reparador desses equívocos. Então, muito daquilo que eu estou pedindo hoje não é necessário à minha evolução. Tem um livro interessantíssimo que eu recomendo, do nosso irmão Diamantino, chamado Corolarium. Esse livro é da década de 1950 e ele fala sobre a nossa Mãe Santíssima. É um livro inspirado. E um trecho do livro que eu achei fantástico é quando fala o seguinte, que Maria, falando com Celina, né, que é a sua ajudante de ordem, falou o seguinte: todas as preces que são feitas a mim, nenhuma delas fica sem resposta. Aquelas que têm necessidade e premência, eu apresento diretamente ao meu Filho Jesus. Mas aí eu linko isso à prece não atendida. Porque muitas vezes, pelo nosso passado eivado de erros, nós estamos aqui reparando. Então esse sofrimento, que na minha visão humana é enorme, nada mais é do que a possibilidade sublime de reparar. Porque o nosso modelo e guia Jesus, que não teve nenhum pecado, fez com que todos os males, os egoísmos do mundo ficassem sobre os seus ombros. E parte do peso dessa cruz que nós carregamos é exatamente a inobservância do exemplo que ele nos deu. Nós ainda temos a dificuldade de entender que a nossa irmã dor é um bendito instrumento. E quando Cristo nos diz que o nosso Pai Celestial não deposita sequer um decigrama de peso nos ombros daqueles que têm incapacidade de carregar, nunca erraram um peso de uma cruz. Por mais que nós, às vezes, erroneamente dizemos: eu não mereço isso, nunca erraram o peso de uma cruz. E o Cristo até falou, né? Olha, aquele de vós que queira realmente ter uma felicidade, faz o seguinte: abandona essas coisas do mundo, pegue a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta. As categorias de prece, nós temos são 5 categorias, né? As preces gerais, que eu faço genericamente. Tem aquela que eu faço para mim mesmo. Tem aquela que eu faço para os encarnados. Tem aquela que eu faço para os desencarnados. E a última e quinta categoria, aquela que eu faço para as pessoas que experimentam as enfermidades ou as obsessões. Mas o que nos alenta realmente é o que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Tudo que pedirdes pela prece, credes
obtereis. Agora, por que é interessante isso? Mas muitos de nós pedimos as coisas que eu disse há pouco desnecessárias. Mas como eu vou obter isso? Ora, quando nós temos a capacidade de entender que esse Pai de bondade e misericórdia infinita jamais dá pedra àquele que pede pão. Mas muitas vezes a frustração dos nossos pedidos, das nossas orações pedindo o que nos é desnecessário, a frustração disso já é um divino presente, uma resposta aos nossos equívocos. Aquele que consegue entender que o Pai de bondade e misericórdia infinita não, de jeito nenhum, abandona qualquer dos seus filhos, até nesses pedidos equivocados, a nossa frustração nos faz pensar, ou nos faz repensar. E em repensando, nós começamos a entender um pouco sobre o que nós realmente temos necessidade na nossa vivência. Kardec começa então esse capítulo 28, primeiro explicando sobre a eficácia da prece, sobre a necessidade de orar, sobre a nossa necessidade de conectarmos com a divindade, sobre estarmos aqui propensos cada vez mais a entender que os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, os nossos amigos espirituais do bem estão sempre prontos a nos auxiliar. E quanto mais nós estivermos ligados a eles, mais eles estarão ligados a nós. Então a proteção que eu peço diariamente a esses nossos amigos estão sempre a fazer parte do nosso dia a dia. Agora, não é aquela sentida prece que sai do coração e que muitas vezes não tem a resposta que eu devo fazer com que a minha descrença me abale, porque tudo fica anotado. E muitas vezes, por ter feito mal daquilo que pedi, é que hoje eu não tenho, na minha visão humana, o atendimento do meu pleito. Mas nenhuma prece fica sem resposta. E aqueles assuntos que nós achamos, mas eu pedi com tanto fervor, eu fiz 1000 Ave Marias, mas eu fiz pensando no mundo. Mas eu 2000 Pai Nosso, mas nós não entendemos ainda que essa ligação da nossa à divindade tem que ser precedida pela humildade, o entendimento de quanto ainda sou um ser imperfeito. E com a prece realmente ligar essa divindade, não pelo número de palavras, mas pela sinceridade do pedir. Nesse introito do capítulo 28, Kardec traz então o exemplo maior de prece que o nosso divino amigo Jesus nos ensinou, que é a prece dominical, que é o nosso Pai Nosso. E ele pega cada uma das estrofes ou das linhas e faz uma dissertação. Ele, Kardec, logicamente, intuído pela espiritualidade, para que nós alargássemos o entendimento e a potência que é essa prece. Mas lembremos que a prece é ativa. Ela tem que estar pronta para que essa ação que sucede à prece possa ser empreendida por mim. Senhor, eu preciso arrumar um emprego melhor, mas o quanto eu me preparo para isso? Eu tenho cursos, eu procuro. Então muitos de nós estamos a pedir, como eu disse, algo que nós não merecemos, nós não nos preparamos para receber. E esse capítulo 28 tem também algo muito interessante, porque são 29 tipos de prece a serem feitas.
Tem um prefácio do que significa, né? A prece para mim mesmo, o que significa? A prece por desencarnados, o que significa? Por desencarnados, o que significa? Por uma pessoa que está passando por um problema de aflição, para largar um vício, enfim, cada uma delas tem ali um prefácio, uma explicação sucinta e alguns tipos de prece. Mas o que mais Kardec recomenda é que nós tenhamos a capacidade de nos preparar no nosso dia a dia, na nossa vivência, buscando o atendimento aos preceitos ditados por Jesus, para que quando nós tivermos a possibilidade de nos conectarmos com Deus, com Jesus, com Maria ou com os Espíritos iluminados, eles vejam na nossa humildade e na nossa vontade de exercitar o amor, o perdão e a caridade, possam estar dentro dos nossos corações. No livro Passos da Vida, o nosso irmão Emmanuel faz uma alusão à prece, na belíssima página chamada Oração Nossa. E diz Emmanuel: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos dar paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, Senhor, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela que cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Fiquemos em paz. Vamos todos nós agora, com bastante fé, lembrando como o nosso irmão se fala muito bem um pouquinho sobre a importância da prece. Não é a quantidade de palavras, a quantidade de letras que nós colocamos, mas sim o nosso sentimento sincero nesse momento, pedindo a Deus, aos mentores amigos, os protetores, os médicos, enfermeiros, caboclos, preto velhos, hindus, freiras, padres, seja qual tipo de espírito for, que sempre nos ajude em todos os momentos, que eles possam guiar os nossos pensamentos agora onde nós mais necessitamos, seja no nosso lar, ou no hospital, algum amigo, algum parente, ou até algum desencarnado recentemente, que todos eles, se nós pensarmos agora, nesse momento, possam receber essas luzes, essas energias que estão aqui conosco, vibrando em nossos corações com sinceridade, principalmente no Natal que se aproxima, que é uma data muito festiva para alguns e para outros triste. Lembremos que Jesus veio aqui dar o exemplo que a vida não acaba, e por essa certeza que nós temos de estar aqui reunidos, essas energias acompanham nossos pensamentos, levando a luz, a paz, a harmonia e o equilíbrio para todos os nossos lares e para o nosso corpo físico e perispiritual. E que essas águas também sejam fluidificadas e colocadas nela o remédio necessário para cada um de nós. E que ao retornarmos aos nossos lares, com essa energia ainda carregando a nossa bateria, consigamos levar essa luz às nossas casas, aos nossos lares, trazendo mais equilíbrio, amor e tranquilidade. E agradecidos mais uma vez por tudo que nós recebemos nessa noite. Nós pedimos a bendição a todos vós, mensageiros dos céus, e a Deus, nosso Pai,
para dar por encerrado a mais um trabalho na Casa Sebastião Matos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.